Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Hoje quem tá aqui comigo é a Evelyn, vai me ajudar a conversar, bater um papo aqui com a nossa entrevistada, que eu acho que 1 hora vai ser pouco, porque eu acho que vai ser um assunto bem sério, um pouco polêmico, que eu quero fazer umas perguntas pra dar aquela cutucada, sabe? Mas, amiga, a gente como engenheiro, a gente sabe fazer cálculo, a gente sabe fazer projeto, a gente sabe resolver problemas. Mas será que a gente sabe se comunicar? Será que a gente sabe passar para o cliente o que a gente está pensando em fazer ou como vai ser feito? Será que a gente sabe atender o cliente bem? O que faz um cliente voltar? Será que é o projeto ou a comunicação que a gente teve na hora de vender o nosso trabalho, né? Uhum. Como será? Acho que a gente tem muito a aprender com essa convidada especial de hoje. Eu acho que ela vai dar uma aula, assim. Com certeza. E eu ainda acho que 1 hora vai ser pouco. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Mello. Eu vou deixar ela se apresentar, porque eu vi aqui que são bastante coisas. Já andei dando uma stalkeada no Instagram. Várias mudanças de vida de seus alunos, todo mundo agradecendo muito. Mas, Fernanda, se apresenta pra gente, fala sua formação, por favor. E muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Amanda. Obrigada a Everly, queridas, por me recepcionarem tão bem. Eu sou Fernanda Mello, jornalista, especialista em oratória. Ela vai passar vergonha aqui, amiga. Hoje estou aqui para falar com vocês desse tema tão importante. Acho que oratória, nesses últimos anos, tomou uma proporção muito grande. Todos os profissionais, todas as pessoas começaram a perceber o quão importante é você saber se comunicar da forma adequada. E se comunicar da forma adequada, eu já dou um spoiler aqui, que não é o português extremamente correto, não é aquela fala extremamente formal, mas é você saber se posicionar, colocar a tua opinião na mesa, conseguir gravar um vídeo, um story e tá aqui num podcast tão maravilhoso como esse. E podcast, eu falo assim, é muito de boa. Porque a gente tem que, ficar relaxado, entendeu? Dar uma tossidinha ali, a câmera corta toda hora, né? Então a gente pode mexer no nariz na hora que a tela não tá ligada, né? Mas, Fer, por que você foi pra essa área? Porque a gente fala de jornalismo, a gente fala, nossa, ela vai trabalhar no jornal, ela vai trabalhar na TV, rádio. Boa noite, né? Exatamente. E por que a oratória? Como surgiu essa oportunidade? Como você falou assim, não, eu tenho que fazer isso. Porque, gente, a gente estudou na mesma escola. E ela sempre se destacou pela comunicação. Sempre foi, tipo, não, a Fer resolve, né? Sempre foi assim? Como é que surgiu essa vontade e esse curso? Nem sempre foi assim, só que foi natural. Com muita terapia, eu consegui identificar que eu sempre tive pressa. Pressa de viver, pressa de existir, pressa de fazer acontecer. Só que eu tive um período muito tímida, que foi no período do Fundamental 1, como a gente conhece hoje, entre o pré e a 2ª série. Então ali eu não conseguia realmente me destacar e eu tenho pânico de Coca-Cola, porque numa leitura de rótulos na sala de aula eu não consegui ler Coca-Cola e todos os coleguinhas começaram a zombar, eu saí da sala correndo e depois dali eu criei um bloqueio extremamente grande e muito doloroso, por sinal. Isso foi resolvido com o tempo e com uma história muito bacana também, como você destacou na abertura aqui, 1 hora é pouco, porque vocês trouxeram uma pessoa que gosta de tagarelar, pelo amor de Deus, mas vamos resumir aqui. E o jornalismo, ele veio depois do contato com o rádio. Eu sempre fui muito ligada no rádio e minha família começou a perceber que eu sabia todos os endereços de comércios locais, graças aos jingles, às propagandas comerciais. E aquilo começou a encantar minha família. Então a galera falava assim, Fê, a gente quer pedir uma pizza hoje no domingo. Aí eu cantava o jingle da pizzaria. 531. Exatamente. 4650? 7650. Pra quem é de São Sebastião do Paraíso e região vai saber qual é o estabelecimento que a gente tá falando. E fui pro jornalismo. O rádio, ele me levou pra essa área. Já cheguei com uma certa experiência, gostava muito. Só que eu tinha um propósito maior dentro do jornalismo, porque eu tinha um sonho bizarro de fazer uma matéria sobre o amor dos meus avós. Um amor muito genuíno, muito bonito. No primeiro ano de faculdade, eu perdi meu avô, no
2º ano de faculdade eu perdi minha avó. E ali naquele momento eu me vi sem propósito dentro da área. Tudo pra mim começou a sangrar muito. Então eu não queria fazer matéria com idoso, eu tinha que sair pra rua, eu ficava, meu Deus, que não seja um idoso atropelado, agredido. Me deu um gatilho muito grande. E aí foi no período de pandemia, já formada, eu colei grau no dia 12 de fevereiro de 2020 e a pandemia estourou no Brasil no dia 14 de fevereiro de 2020. Eu falei, putz, eu queria tanto trabalhar, sabe? Foi mais ou menos nesse sentido. O que eu vou fazer agora? Já tinha passado por assessoria, por TV, enfim, fui pro rádio novamente e foi em uma entrevista com um médico, e a gente tem uma tríade de sucesso das profissões. É o médico, o engenheiro e o advogado. E aí você pensa, poxa... O advogado sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho? Sobe. Ah, bacana. Vamos lá. E aí a gente fala, cara... O engenheiro tá lascado. Um médico, ele fala com o paciente todos os dias. E o cara tremia no microfone. E aí chegou um boletim da Covid para que eu fizesse ali em 8 segundos no ar. Peguei o boletim, analisei, dei o sinal pro locutor, ele abriu o meu microfone e eu falei. Que eu saí do ar, o médico tava assim, ó. Você falou isso tudo agora? Falei. Aí ele, como? Aí eu falei, doutor, se ajusta na cadeira. Ele se ajustou. Falei, agora respira fundo. Ele respirou. Eu falei, então agora, tudo que eu perguntar pro senhor, o senhor vai responder como se estivesse falando com uma criança de 8 anos. A gente não quer linguagem técnica, a gente quer explicação. É um momento muito delicado. E ele acatou. Aí ele seguiu, foi uma das melhores matérias da pandemia, ele saiu ali naquele dia com data pra voltar, ele olhou pra mim com os olhinhos brilhando e falou, se um dia você tiver um curso de como falar como você, eu faço. Plim, ali despertou uma veia empreendedora. Eu entendi que eu tava no jornalismo por amor, sim, só que ficou muito doloroso, porque jornalismo, uma profissão sucateada, a gente estava saindo do auge das fake news para entrar na pandemia, eu já estava bem saturada disso, justamente por ser a Fer que resolve tudo, sempre foi isso, eu sempre fui muito dolorida com as questões. Então eu queria fazer a diferença dentro do jornalismo, vi que eu não ia conseguir dessa forma. Porque o problema estava na comunicação. Aí fui pro rádio, porque rádio toca música o dia inteiro, falei, lá eu vou ser feliz, lá tem potencial. Faltava alguma coisa. E aí foi com a pensamentoria que eu percebi que eu poderia mudar o meu universo, o jornalismo, ensinando as pessoas a se comunicarem de forma adequada. E eu acho que a pandemia trouxe muito essas reuniões à distância, né? Como que fala? Videoconferência. Uhum. Então a gente teve que resolver muita coisa por WhatsApp, por e-mail. Verdade. E aí você... Cara, eu acho que foi nesse ponto que as pessoas falaram assim, cara, eu não sei me comunicar. Exatamente, professores. Não me liga, eu odeio ligação. O que eu vou fazer? Nesse sentido, você não está equivocada. E professores, a gente tem vários professores em memória que a gente fala, caramba, como se comunicava bem, como que era atrativa as aulas dele. E quando eles precisavam fazer aulas de 10 minutos, eles não conseguiam. Porque a grande questão do ser humano que eu percebo hoje, com todos os estudos e também toda a experiência, é que a gente não sabe falar pouco. Nós não sabemos falar objetivamente. Tem um ditado em tradução livre que ele é mais ou menos assim, se eu tenho que falar por 15 minutos, eu me preparo por 2 semanas. Se eu tenho que falar por 10 minutos, eu me preparo por 3 semanas. Se eu tenho que falar por 1 hora, eu tô pronta agora. Porque em 1 hora você consegue resgatar o teu discurso, consegue salvar, recalcular a rota. E a objetividade hoje é um grande problema. Ah, fez mentoria de oratória. Ah, é um bom orador, então tem que falar de tudo o tempo inteiro sobre tudo. Não. Muito pelo contrário, não é assim. E a oratória vai nos dando ali diversos potenciais de comunicação. A escutativa, fazer perguntas adequadas. E a comunicação em si, a eloquência ali, o teu palco, ele quase que é a última característica. Sim. E Fer, além de jornalismo, você fez mais alguma especialização? Gostaria de saber. Cara, essa pergunta é muito boa. Até te agradeço por isso. Porque sim, eu não simplesmente pisquei os meus olhos e decidi me tornar uma mentora. Não, eu fui em busca de entender o que era ser uma mentora de oratória. Fiz diversas capacitações. Na faculdade, eu já tinha feito monitoria, que é você orientar onde que pode melhorar a comunicação, como que você pode ajudar com aquilo que eu sabia.
E aí fui estudar, tive oratória na faculdade, já me despertava ali um interesse muito grande, porque a gente treinava discursos de venda, treinava no júri da turma de direito. Então aquilo sempre brilhou muito os meus olhos. Só que não tinha passado pela minha cabeça ainda, confesso. Então fiz várias especializações em oratória, consumi vários cursos de outros mentores, lapidei muito aquilo que eu gostaria de trabalhar, que é extremamente único, e agora, recentemente, concluí mais uma especialização em neurociência e neurocomunicação. Porque eu quero entender cada vez mais como que funciona as nossas travas, os nossos bloqueios. Por que eu sinto tanto medo? Precisa. Eu quase fiz uma vez, mas eu fui muito zoada. Que é até uma pergunta que eu vou fazer pra Fernanda agora. Tô aqui pra responder tudo. Então, sim, essa parte da especialização é fundamental, é de extrema necessidade e eu me preocupo muito com isso. Eu não fico há 3 anos já empreendendo na área. Todos os anos eu busco uma capacitação nova, uma experiência nova para proporcionar isso para os alunos, mas principalmente para ter cada vez mais certeza daquilo que eu estou falando. Não, e você atende vários profissionais, né? Uhum. Então, tipo... Cara, todo mundo pode fazer, essa é a verdade. E até uma pessoa que sabe se comunicar bem busca, né? Por que não a gente não ir atrás de se desenvolver? Ó, a Evelyn jamais estaria aqui. Jamais mesmo. Ela se desenvolveu muito depois do curso. Sim, meu com case. certeza. Nossa, era difícil, né, amiga? E a gente nota, assim,